Pessoal, como o advérbio expressa circunstância, quando você pergunta sobre determinada circunstância, você passa a ter um advérbio chamado de interrogativo. É o advérbio que pergunta sobre o detalhamento daquele verbo. Perguntas como onde, como, quando, por quê. Então esses são os advérbios chamados de interrogativos. Onde, como, quando e por quê. São advérbios interrogativos quando usados em interrogativos. Por quê? O onde expressa lugar. O como expressa modo. O quando expressa tempo. E o porquê expressa causa. Vamos ver aqui, ó. Onde você mora? Ó, se eu dissesse, moro lá, a minha resposta tem uma circunstância de lugar. Quando teremos prova? Amanhã. A minha resposta é uma circunstância de tempo. Então, esse aqui é um advérbio interrogativo de tempo. Como organizaram tudo? Eu poderia, organizamos assim. Ó, sentido de modo. Por que tantos desistem? Porque querem. Então, eu teria aqui uma circunstância de causa que não daria para responder, né, expressar diretamente por um advérbio único. E aí, qual que é a diferença, pessoal, dessa parte aqui para essa? Por que tem duas orações seguidas? Ó, essas aqui são as interrogativas chamadas de diretas. Por que diretas? Porque tem ponto de interrogação. E você tem a interrogativa chamada de indireta, que é aquela interrogativa que não tem ponto de interrogação, mas ela tem a mesma finalidade, função discursiva de saber algo que você não conhece. Por isso que você consegue converter. Ignoro onde você mora. Isso é uma forma indireta de perguntar e de dizer que você não sabe onde a pessoa mora. Tá? Essas aqui são as interrogativas indiretas. Também construídas com advérbios interrogativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se aparecer lá na sua prova que o onde é um advérbio interrogativo, você pode querer olhar lá, não tem ponto de interrogação, então não é. E você vai errar, porque pode não ter também. Não sei quando teremos prova. Equivale a não saber quando a prova será, né, realizada. Tranquilo? Equivalências aqui, como e porquê, nas interrogativas indiretas, sem o nosso querido ponto de interrogação. É isso que a gente precisa saber. São esses 4. Vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. Prova de perito criminal, psicologia, 2018. Em objetividade é um campo complexo em filosofia, mas, certamente, alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Os termos em destaque, mais e certamente, podem ser substituídos sem prejuízo de sentido, respectivamente, por. Ora, você tem duas palavras aqui. Então você pode tentar atacar a questão pelo mais ou pelo certamente. Tranquilo? O certamente tem sentido de fato, tem sentido de na verdade, tem sentido de realmente. São todos advérbios ou expressões adverbiais de certeza, de afirmação, tá? Então, você ficaria em dúvida entre essas 3 aqui. Agora, se você atacar pelo mas, você tem que saber que o mas equivale a entretanto, todavia, porém. O que você tem aqui que é equivalente ao mais, indicando oposição, é o porém e o contudo. Então você, na verdade, ó, riscaria essas duas aqui, e mais a letra D também, tá? E ficaria entre essa e essa. De fato, você já sabe que equivale a certamente. Outro sim não tem nada a ver com certamente. Outro sim, para quem não sabe, indica, ó, do mesmo modo. Igualmente, tem sentido também de soma, tá? Pode ser equivalente a também. Nada a ver com certamente. Então
Então, de uma maneira ou de outra, você chegaria ao gabarito letra A. Porém, equivale a mais e, de fato, equivale a certamente. Tranquilo? Advérbio de afirmação e, de fato, é uma expressão adverbial, uma locução adverbial indicativa também de certeza de afirmação. Se perguntasse a função sintática, adjunto adverbial. Tranquilo? Então, vamos avançar aqui mais um pouco. Prova de escrevente 2017. Na passagem do quarto parágrafo, não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima. Nessa passagem, as expressões destacadas trazem ao contexto correta e, respectivamente, ideia de quê? Então, a banca quer saber o sentido de como, porquê e mais. Você já aprendeu que como e porquê são advérbios interrogativos. Indicam o quê? Como indica modo. Porquê indica causa. E o mais indica o quê? Ora, mais perto. Perto é um advérbio. Então, o mais está modificando um advérbio. Você já sabe que quando um advérbio modifica o outro, ele dá a ideia de intensidade, não é? Acentua essa ideia de proximidade. É mais perto, não é só perto. Então você tem modo, causa e intensidade. Onde está isso aqui? Na letra E. Tranquilo? Então, aqui você tem dois advérbios interrogativos. Numa interrogativa que a gente chama de indireta, ó. Não sabia, não tem um ponto de interrogação aqui, mas você tem um verbo que dá a ideia de que você desconhece alguma coisa. Daí ser uma interrogação. Tranquilo? Então, gabarito letra E. Tranquilo, pessoal. Agora vamos a alguns detalhes sobre os advérbios terminados em mente. O advérbio terminado em mente, como tradição, 99% dos casos, é um advérbio de modo. E ele vai derivar de um adjetivo. Então, se você tem lá, ele fala de modo rápido, você vai pegar o adjetivo, né? O adjetivo rápido, vai transformar na forma feminina rápida e vai acrescentar o mente. Então, o mente se une à forma feminina de um adjetivo e aí ele vira um advérbio. O detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: eu posso omitir o meu sufixo formador de advérbio quando eu tenho mais de um advérbio listado, enumerado. Ele fala rapidamente, mas também fala claramente. Se eu quiser transformar isso aqui tudo numa estrutura única, eu vou dizer que ele fala, ó, fala como? Fala rápida e claramente, tá? O que ocorre aqui é que o meu mente foi omitido nessa palavrinha anterior porque ele já está repetido aqui. É uma questão de concisão. E isso é um recurso da língua. Agora, isso cai em prova de que maneira? A banca vai perguntar para você, olha só que sacanagem, ela vai pegar esse rápido aqui, né, pensando que você é uma pessoa que olha a palavra de forma isolada, e vai perguntar, é adjetivo? Aí você vai olhar e vai pensar, depende de quem trabalha junto com essa palavra. O rápida se refere a falar. Então não é adjetivo coisíssima nenhuma. Ele é um advérbio também. Tranquilo? Então o perigo é justamente esse. Fala rápida e claramente. E aqui você teria morreu, precoce e lamentavelmente. Então, você pode ter a forma feminina ou a forma invariável, né? Alguns
Alguns adjetivos não têm forma feminina, como inteligente, por exemplo. Então, vai virar inteligentemente. Beleza? Detalhe 1. Detalhe 2. Nem tudo que termina em mente é advérbio de modo, tá? Cuidado com isso aqui. Por exemplo, só alguns exemplos. Atualmente não é advérbio de modo, é um advérbio de tempo. Certamente não é advérbio de modo, é um advérbio de afirmação, indica certeza. Possivelmente, pelo contrário, na verdade indica dúvida. Então é um advérbio de dúvida. E todos eles terminam em mente. Portanto, o segundo detalhe é, nem tudo que termina em mente é advérbio de modo. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma questãozinha, também recente. A banca pergunta. No trecho acima, depois a gente lê. Os termos destacados cumprem diferentes funções. Enquanto o primeiro qualifica função adjetiva, o segundo indica um modo, função adverbial. Ora, os termos destacados aqui, pessoal, são esses dois aqui, ó. Faltou pintar aqui, mas eu pinto agora, tá? Econômica e socialmente. Essas são as palavras destacadas. A banca está dizendo que esse aqui é um termo com função adjetiva. Ora, como é que eu sei que não é? Porque ele diz o seguinte: isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados. Privilegiados de que forma? Economicamente e socialmente. Então, econômica se refere a um adjetivo, ó. Adjetivo. E se esse cara se refere a um adjetivo, só pode ser um advérbio. Então, ele não é adjetivo coisíssima nenhuma. Ele é advérbio. Tem função adverbial, tá? E o segundo, naturalmente com o sufixo evidente, fica bem claro que também é um advérbio. Então, você poderia matar essa questão de duas maneiras. Com aquela informação de que você pode deixar o advérbio sem o mente e usar o mente só no segundo advérbio, ou você poderia analisar de forma funcional. Ora, modifica privilegiados é adjetivo? Não. Se modifica um adjetivo, ele é naturalmente advérbio, porque só o advérbio pode intensificar um adjetivo. Nenhuma outra classe faz isso. Então, questão incorreta. Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Aí a banca vai perguntar: os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Ora, cuidado que aqui, ó, a terminação é em mente, tá? Não é em mente. Então você já saberia que isso aqui é um advérbio e isso aqui não é. Isso aqui é um adjetivo, tá? Por que eu sei que ele é um adjetivo? Porque modifica um substantivo aqui, ó. Ó, substantivo. Então, esse cara aqui é adjetivo. E o meu oficialmente, além da terminação de advérbio, tá, se refere ao verbo justificar. Ele justificou oficialmente a mudança. Então, pertencem à mesma classe gramatical? De jeito nenhum. Tranquilo? E a gente sempre olha por diversos, né, de diversas óticas. Questão incorreta. Pessoal, mais uma vez a gente vai perceber aqui que uma palavra isoladamente não pode ter a sua classe definida com certeza. Você pode ter uma palavra que, num determinado contexto, é de uma classe e, numa outra situação, é outra classe. Isoladamente, você não consegue saber a classe. Tem que olhar de forma sintática, porque é a relação entre os termos. Daí, a gente tem a situação
em que um adjetivo vira um advérbio. Ele vai ter cara de adjetivo, mas não vai ser adjetivo. Por exemplo, minha mãe fala alto. Ora, se a banca perguntar alto é adjetivo, você só responde que sim se você olha as palavras no limbo. Alto, menino alto, é adjetivo. Depende. Aqui não é, porque não tem ninguém alto aqui. Fala alto. E é daí, inclusive, que vem lá o alto-falante, né? Fala alto. Então, você tem um advérbio de modo, porque modifica verbo, tá? Itaipava não desce redondo. Tem alguma coisa, algum substantivo redondo aqui? Não. Se refere ao verbo descer, então isso aqui é advérbio também. Resolvi rápido essa questão. Isso aqui equivale, ó, a rapidamente. Rapidamente. Então, modifica verbo é um advérbio também de modo. Ele fala difícil, mesma análise de falar alto. Eu entendo tudo errado. Ó, modifica, ó. Entendo errado. Eu entendo equivocadamente, tá? Então aqui, difícil, errado, são advérbios, tá? Continue caminhando reto. Reto se refere a caminhar. Caminhar em linha reta. Circunstância adverbial. Então, todas essas palavras aqui não podem jamais ser classificadas como adjetivos, porque elas não variam, tá? O advérbio é invariável. Então, se você pegar aqui, ó, ela fala alto. Ora, eu vou jogar todo mundo aqui pro masculino e plural. Ó, eles falam alto. Não sofreu variação. Por que não sofre variação? Porque isso aqui é advérbio. Não tem relação com eles, tem relação com falam. Por isso que não flexiona. E aí você se lembra que o advérbio é classe invariável. Tem que gravar só a exceção que cai em prova, caiu recentemente, inclusive, que é o advérbio todo, tá? Você pode dizer todo poderosa, vamos pensar aqui no adjetivo, ó, todo poderosa ou toda poderosa. Esse é um caso excepcional em que um advérbio pode ser flexionado, tá? É advérbio porque acentua aqui um adjetivo, tá? E ele pode ser flexionado. É exceção única e cai em prova, você já sabe, não vai cair nisso. Questãozinha muito boa sobre isso aqui, olha só. Observe as frases abaixo. Nessa viagem, nossa viagem deu certo. Este é um automóvel rápido. Você come rápido. Fala-se por aí que certa bebida desce redondo. Fale pausado e sem medo. Quantas palavras destacadas? Todas são advérbios, todos são adjetivos, há 4 ocorrências de advérbios e há 3 ocorrências de adjetivo. Como é que você vai resolver uma questão dessa? Analisando quem trabalha com quem. Aqui, nossa viagem deu certo, o certo trabalha junto com o deu, ó. Modifica o deu. Então aqui eu tenho o advérbio. Este é um automóvel rápido. Olha, quem é rápido aqui, ó, é o automóvel, é um substantivo. E você sabe que quem dá a qualidade a substantivo é o adjetivo. Então esse rápido aqui já é um adjetivo. Você come rápido, ó, come rapidamente. Modifica verbo, aqui é um advérbio. Fala-se por aí que certa bebida desce redonda. Esse exemplo aqui é clássico, tá? Tem nas gramáticas, por isso que caiu na questão aqui. Desce redondo é desce bem, tá? Se refere ao verbo. Então aqui é advérbio. Fale pausado e sem medo, ó. Sem medo e pausadamente são circunstâncias de modo. Então aqui eu tenho um advérbio modificando aqui
o verbo falar. Eu tenho um advérbio, 2 advérbios, 3 advérbios, 4 advérbios e um adjetivo. Então, o gabarito aqui vai ser a nossa querida letra C. Essa questão foi aquela manhãzinha do advérbio, né? Adjetivo adverbializado, né? Esse é o nome que pode aparecer na gramática, mas o nome mesmo da palavra é advérbio. Em hipótese alguma você vai dizer que aquilo ali é um adjetivo. Só se disserem que é um adjetivo originalmente que foi usado como advérbio, mas ali ele é puramente advérbio. Tranquilo? Então vamos aqui continuar mais uma questãozinha, ó. Polícia Militar do Ceará cobrou o seguinte: a correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos no trecho se no trecho a vida aparece relativamente rápido, a palavra rápido fosse substituída por rápida. Então ela quer saber se a correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos. Ora, a vida aparece rápido, você vai perceber que rápido é a forma, a velocidade como a vida aparece. Então aqui você tem um advérbio. Para confirmar isso aqui, você tem um outro advérbio intensificando, o que também é outra pista, tá? Então você teria certeza que esse cara aqui é um advérbio, por isso que ele fica invariável. Se eu colocar rápida, eu vou ter a vida aparece rápida. Ora, se eu tenho um carinha aqui no feminino, significa que ele está concordando com vida. Se ele concorda com um substantivo, ele não é com certeza um advérbio. Ele passou a ser um adjetivo. E aí o que aconteceu aqui? Ó? Mudou o sentido, tá? Mudou o sentido. Continua correto? Sim. De forma puramente gramatical, continua correto. Mas está errado porque não é a informação que tinha lá. A vida aparece rapidamente, tá? Ela aparece rapidamente, não é a própria vida que é rápida. Tranquilo? Então, gabarito, portanto, questão incorreta. Tranquilo, pessoal? Então, foi essa aqui a nossa análise dos advérbios.